falar. Pode? Sim, pode ir. Oi, pessoal. A gente está aqui para mais um podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Tudo certo aí, Pri? Hoje a gente tem um convidado especial, hein? Uau, super especial. Conta, Pri. Gente, hoje a gente tá com um super-herói aqui. Super-herói. Duvido que vocês vão adivinhar, hein? A gente tá Suspense. aqui hoje. Olha aqui. Tinha que pôr uma musiquinha. Tinha que pôr. E esse podcast, vocês têm que assistir no YouTube. Não é? Ai, é isso. Porque assim, como que eu vou descrever essa emoção? Vocês têm que ver. Mas assim, a gente pode descrever. Eu vou dar dicas, então. Ele tá todo de preto. Todo de preto, gente. Não tem nada vermelho, verde, nada assim. Né? O que mais, Pri? As crianças amam. Amam ele. E o carro dele, né? E o O carro? carro, né? O carro eu não vi. Não, mas eu falo tá. assim, no desenho, não. Ué, eu já tava esperando, eu falei, não vi ele fora o Batmóvel. Ai, O povo adora, né? Tem uma coisa meio a capa de morcego. É, já falei, agora eu já falei. Agora já Gente, nós estamos aqui com o Batman. Uau, acreditem. Então vocês podem ver no YouTube, vocês vão ver aí nos vídeos. É um enorme prazer, eu nunca tinha entrevistado um Batman na vida. Eu tô emocionada aqui. Ainda mais assim, né? É. Boa tarde, doutoras Tati, Pri. Prazer estar aqui. Prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Vou contar um pouquinho pra vocês como que eu conheci o Bruce. Então, lá na Oncominas, nós fazemos tratamento para crianças e um dia a doutora Emanuela, que é a oncologista pediatra, que é uma amiga minha, né, eu chamo de Manu chegou e falou: Priscila, a gente tá fazendo um trabalho e você tem que conhecer, porque eu adoro essas coisas, né, e ela falou: você tem que conhecer porque a gente vai ter esse super-herói para as crianças, né, que estão em tratamento. Quem não vivencia isso no dia a dia não sabe como é, mas o ambiente de hospital, em geral, é um ambiente mais frio, não é um ambiente no qual a criança se sente confortável, né? E então a gente sempre tenta deixar o mais lúdico possível. Então vocês não têm ideia do impacto que um super-herói faz dentro de um ambiente desse. Como que ele torna o tratamento mais tranquilo, como que as crianças ficam felizes, como que isso distrai. É uma coisa assim, é surreal. E aí, eis que o Batman e seus amigos, porque hoje não é só o Batman, né? Somos 7. 7 já? Olha. 7 heróis. Comecei sozinho, hoje são 7. Tem 3 homens-aranhas diferentes lá em Santa Rita, com uniformes, trajes diferentes. Um Pantera Negra. E aqui em Pouso Alegre eu conheci mais um Homem-Aranha e uma Mulher-Aranha. Nunca vi. Legal. Pois Que é. lindo. Você sabe que eu gosto também dessa história do Homem-Aranha. A Isabela, minha filha, tinha um Homem-Aranha. Uma vez a gente foi comprar boneca, eu achei que ela escolheu uma Barbie, de repente ela pegou um Homem-Aranha. Foi a primeira vez que eu vi assim, nossa, menina hoje, as meninas também têm esse desejo, né? Mas voltando para a história, então a gente se descobriu na Oncominas, né, nesse trabalho com as crianças em tratamento e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde surgiu, como é que isso começou, né? Você falou hoje são 7, mas começou com você. Então, de onde que veio esse desejo? Como que nasceu essa história? Olha, é uma longa história e eu vou ter que retornar pelo menos uns 30 anos no tempo. Eu gostava muito daquela série cômica dos anos 60 que passava na televisão brasileira no final dos anos 80, né? De meados para o final dos anos 80. Aquela né? Adam West, Burt Hart, né? Eu gostava daquilo lá. E eu descia pra brincar numa pracinha ali próximo de casa e tinha um rapazinho que tinha um bonequinho e tinha um carrinho, tinha um Batmóvel. E meus pais naquela época não podiam me comprar um bonequinho. Um bonequinho do Batman. Do Batman. Né? Eu já gostava, né? E aí eu ia até a outra praça, que é a Praça Central, pra ficar namorando o bonequinho que tava sendo vendido lá na vitrine. Sabe?
Era assim, começou assim. Qual a sua idade, né? Eu tinha por volta de 6 a 8 anos, eu já gostava, né? Tanto que eu fazia aquela elipse, né? Recortava, coloria, recortava e jogava assim no pátio da escola. Eles ficavam tudo assim, o que será que é o Batman? O que será que é o Batman? Então eu já gostava desde essa época. Aí em 89, eu tinha 10 anos, né? Tô confessando a idade, estou com 44. Veio a primeira grande Batmania, que foi o filme deixa eu lembrar aqui, eu gosto muito dele, o diretor Tim Burton, que também era o diretor de Edward, Mãos de Tesoura, né? Por aí vai. Ele e trouxe para o cinema um tom mais gótico, mais dark, mais noir do Batman, né? Que foi o Michael Keaton. Foi um sucesso aquele filme no cinema. E trouxe assim, o Batman mais sério, mais misterioso, que se perpetuou, né? Até hoje, uma figura sombria, assim. Então eu gostei muito. A partir daí, nossa senhora. Aí, o que mais ainda, o que eu já gostava tornou-se exponencial, né? E aí, com o passar dos anos, aquilo virou só assim uma paixão de assistir filmes. Eu ia fazer psicologia, mas acabei fazendo um vestibular para direito e estudei direito. Me formei em direito. Aí tinha um costume até hoje tem um costume de fazer, aqui na FTSM, Pouso Alegre, tem um costume de fazer uma festa fantasia, né? Aí eu pensei, cara, vou comprar uma roupa do Batman. Comprei uma roupa bem simplesinha e fui. E aí as fotos acabaram viralizando, me chamaram para visitar o Samuel Libani, eu fui. Olha. Depois me chamaram para uma palestra. Nossa, você foi como te chamaram? abduzido. Você foi abduzido. Praticamente abduzido, né? Foi tinha um pessoal lá em Santa Rita, né? Andresa, até eu mando um beijo para elas. Elas estavam vindo aqui numa Páscoa de 2019. E aí me chamaram, você não quer ir? Eles traziam ovos, chocolate para as crianças, né? Aí eu falei, vou. Mas não, era pra você já ir de Batman ou De não? Batman. De Batman. Aí eu fui com aquela roupa simples. Aproveitando da festa de fantasia da faculdade. Que eu usei que eu usei na formatura, né? Eu não usei na festa. E aí eu fui, gostei. E aí me chamaram para fazer uma palestra antidrogas para as crianças em Santa Rita, num centro espírita, né? Porque tem um trabalho de evangelização lá também. Aí eu fui. Gostei também, falei, poxa, é isso. Aí uma criança me tocou a perna assim e falou assim, ó, você não é de verdade. Aí eu falei, poxa, eu preciso de algo mais realista, né? Preciso de algo mais realista. Criança é assim mesmo. E aí eu fiz uma campanha e durante 3 anos eu arrecadei R$6.750, que é o preço dessa armadura. E fui montando, comprando peça, o peitoral de Bragança, o capacete de João Pessoa, a calça militar, o coturno militar, e aí fui montando. Comprei as armas, eu tenho todas as armas, são reais também. E montei, em 3 anos eu montei essa armadura. E aí teve o advento da pandemia, foi o tempo necessário que eu tive para montá-la, né? E agora eu retornei a esse trabalho, muito inspirado ao professor Dierle Nunes, que foi meu professor na faculdade, Processo Civil. Ele é advogado em Belo Horizonte, ele se veste de Homem de Ferro e faz esse trabalho, e também inspirado no Cristiano Zanetta, talvez vocês já devem ter ouvido falar dele, ele é o Batman do Brasil, ele é um dos precursores desse trabalho no país, né? Inclusive está lançando um livro agora, que chama A Ciência do Batman, agora em setembro pela Amazon. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de palestra nas escolas, bullying, drogas, assédio, internet, más companhias. A Polícia Militar de Santa Rita me chamou para fazer em conjunto. E também o trabalho de humanização hospitalar. E aí entra o que a doutora falou há pouco. Eu vim em Pouso Alegre naquele PA Rock para fazer uma micagem, entre aspas, né? Como Deus é bom. As fotos também viralizaram. De repente o pessoal da Oncominas entrou em contato. Uma mamãe de um rapazinho, de um menininho que está fazendo tratamento, também entrou em contato. De repente eu já estava na Oncominas, o resto da história você sabe. Conheci o Homem-Aranha de Pouso Alegre, e ele me levou ao Samuel Libani novamente. E de repente, eu acho que vocês fizeram um meio campo aí para que eu conhecesse o hospital de Itajubá também. Já me chamaram, já fui lá conhecer. E essa é a história. Tá crescendo, cara. Essa é a história. E como que é quando vocês se juntam? Vocês já se juntaram, 7 super-heróis? Não, todos não. É praticamente impossível. Vai ser difícil unir todos, assim, porque hoje mesmo eu queria trazê-los aqui, pelo menos um ou dois, né? Mas aí todo mundo trabalhando, um estudando, outro deu problema na roupa, enfim.
As Aí, agendas, né? as agendas são meio complicadas, né? Aí o que que eu faço? Eu não tiro as férias, né, os 30 dias, eu vou tirando picado e nesses dias que eu tiro, eu venho fazer esse trabalho. Você não tira férias, você abriu mão das suas férias pra fazer Para isso. fazer esse trabalho. Nos dias de férias eu vou tirando meio picado, tiro uns 3 dias, tiro um dia, tiro vou indo, e aí eu faço esse trabalho. E como que é isso pra você? Eu não sei como. Vocês iam perguntar a mesma coisa, né? Eu não sei, mas é que a gente Como? fica curioso. Como é fazer isso? Eu não ouvi a pergunta. por Como isso. que é? O que é que você sente? De onde que vem essa inspiração? Como que é isso, assim, se você conseguir compartilhar, né, essa sensação, porque é algo importante pra você, né? Muito porque, de certa forma, tapou aquele buraco que tinha lá na infância, né? Aquele negócio, poxa, eu queria tanto ter aquele bonequinho. E Deus foi tão bom comigo que hoje, praticamente 3 décadas depois, eu sou Você é ele. aquele bonequinho, né? Aliás, um bonecão, né? De quase 2 metros, né? Você nunca imaginou? Nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça até quando eu comprei essa fantasia e me chamaram para ir a primeira vez no hospital. Aí eu vi o Gerli, aí eu vi o Cristiano Zanetti e falei, poxa, aí comecei a pensar na possibilidade, né? Respondendo, é muito gratificante, porque eu estou em pelo menos 3 grupos de Batmans do Brasil todo, e eles compartilham o mesmo tipo de sensação. A gente vai perdendo a nossa identidade e vai se transformando no alter ego. É incrível. É como se eu estivesse mais à vontade assim, como Batman, do que como... Você sabe meu nome, né? Você entendeu? Você vai se tornando... É como se fossem... Como é que eu vou te explicar? Entidades diferentes no mesmo corpo físico. É incrível. Olha. É incrível como é que o Batman vai tomando conta. É incrível. É incrível. E eu conversei com eles, todos eles têm essa sensação. É como se a criatura fosse tomando conta da E gente. como que você alimenta o Batman em você, assim? Você falou de um livro que está sendo lançado agora, você já assistiu todos os filmes, os desenhos, tudo. Como que é alimentado o Batman em você? Aos 44 anos. Então, eu tenho pelo menos uns 250 livros em casa. Eu gosto de ler, gosto de ouvir música erudita, gosto de cinema, gosto dessas coisas. E aí, nesse meio termo, para dar uma descansada, digamos assim, porque ler também, ouvir música é muito bom. Mas aí eu saio disso, aí eu começo a assistir as coisas do Batman e ler coisas do Batman. Eu tenho todas as HQs mais famosas da história do Batman. Aquelas HQs de R$170 em capa dura, com mais de 30 centímetros. Eu tenho todas as mais importantes, né? Eu tenho todas digamos assim, os desenhos que foram feitos a partir dessas HQs, né? Eu tenho livros sobre o Batman, né? Então, eu respiro o Batman todo o tempo. Existe uma feira dos super-heróis que todo mundo vai lá pra se atualizar, sei lá, igual a gente vai pra congresso? Existe isso? Tem esses encontros, né, no Brasil inteiro, até fora do país, sempre tem. Você já foi em algum? Não, ainda não fui. Eles sempre me chamam, mas, nossa, minha vida é tão Você corrida. tá ocupado, né? Fala assim, eu tô ocupado fazendo uma... É porque, ó, Ajudando alguém. eu trabalho como técnico em contabilidade, eu estou estudando para a prova da ordem, eu trabalho naquele centro espírita lá atrás, que eu falei para vocês que eu fiz uma palestra, então eu sou coordenador do Evangelho lá de 15 em 15 dias, e uma vez por mês eu dou uma palestra. Então eu tenho que estar sempre assistindo as coisas, anotando, Porque escrevendo. você também tem que estudar pra poder... Aí o resto é academia, bicicleta, E no evangelho é evangelho pra crianças ou pra adultos? para adultos. Pra adultos? Para as crianças aí eu uso o Batman. O Batman. Porque quando eu vou falar lá sem a armadura, parece que as pessoas não dão muita... As crianças não dão muita Pra atenção. criança. Agora, quando chega um policial, quando chega um super-herói, muda tudo. Muda tudo. Você falou da palestra, né? Do anti-bullying, do Drogas, né? assédio, internet, máximo E pandemia. aí você vai de Batman junto Sim. com os policiais. E Eu qual tava- a idade, mais ou menos? Que Ah, você- varia muito. Eu estava indo sozinho, a gente estava fazendo um trabalho separado, né? Eles faziam o trabalho deles e eu o meu. Aí agora a gente está fazendo em conjunto, né? Fizemos a primeira essa semana que passou. Sargento Felipe, um grande abraço. Quando você vai assim caracterizado, você prende a atenção deles e eles gravam alguma coisa que eu tenho certeza que eles vão levar pro resto da vida. Um dia o Batman falou aquilo, o policial falou aquilo, entendeu? E nenhuma criança mais falou que você Ousou. não era de verdade. Ousou dizer que eu não era... Ousou isso. Dizer que... Não, Bem, nunca mais. Nunca mais. Não, porque essa armadura ela é mais
realista, né? Total. E eu chego, eu já mostro as armas. Eu tenho arma de choque, eu tenho bastão retrátil, eu tenho algema, eu tenho spray de gengibre, eu tenho o batirangue meu é real, é com corte, super afiado. Eu tenho até medo, de repente, quando eu vou no lugar que eu sei que é muita criança, eu já nem levo, porque eu tenho medo deles me agarrarem, de repente roubar uma arma dessa. Roubar entre aspas, né? Mas aí eu fiquei muito realista a ponto de que nunca mais ouvi, você não é de verdade, nunca mais ouvi isso. Aquilo me magoou tanto. Pois é. Você sabe que uma vez eu fui também num negócio e tava vestida de, sei lá, Masha, né? Aquela menininha do urso. E eu já não gostava dela. Fui fantasiada de um negócio que eu não gostava. E aí a menininha ainda virou pra mim e falou assim, mas você é muito feia, você não é a Masha. Pronto, acabou. Que isso? Eu não sou mesmo. Eu sou, não queria ser. Porque quando vem de uma criança, né? Aquilo é realmente, né? Ela solta, ela não tem filtro, né? E aí, bom, mas enfim. Mas até eu, na hora que eu vi, eu falei assim, não, é o Batman mesmo. Mas agora, aí ó, não é? o Bruce como, não é à toa que ele é o Batman, né? Não tem Foi como. lá, arrumou uma armadura melhor e agora tem um grupo de super-heróis. Ô Bruce, eu falei que você foi abduzido porque, de brincadeira, mas você contando rapidamente aí, parece que você foi escolhido mesmo, né? Que já estava no seu processo ali, pré-determinado que você ia fazer isso. E naturalmente você foi, olha, peraí, só precisava da fantasia, pronto, você arrumou a fantasia simples mesmo. E bora lá, eu preciso de alguém para fazer esse trabalho. Você já estava pronto, né? Como que foi? Você se sente assim? Eu fui escolhido, já estava... Porque parece que já foi tudo tão então, eu certinho, vou, né? Essa história foi escrita, né? Olha, eu respeito a religião, a crença de cada um. E eu vou tocar no espiritismo mais uma vez, porque eu me tornei espírita há 13 anos, eu era católico. E continuo indo na igreja também, porque eu acho que Deus é um só, Jesus é filho de Deus, todo mundo é irmão, então eu acho que é como se você sentasse numa mesa para jantar e cada um pedisse um prato, né? Eu acho que religiões são assim. Mas eu fui numa... Eu vou usar o espiritismo para responder essa sua pergunta. Eu fui numa palestra uma vez de uma senhora chamada Tota, de Cachoeira de Minas. Ela é médium. E depois dessa palestra dela, teve um café social e eu estava lá assistindo, ela bateu no meu ombro, eu me virei, ela falou para mim assim, olha, você tem uma missão que lhe foi confiada pelo plano espiritual e está demorando para começar. Eu nunca vi aquela mulher, ela nunca me viu. Eu falei, quê? Ela falou assim, vá até Cachoeira de Minas que eu preciso falar contigo. Eu fui lá na semana seguinte e eu falei, que missão é essa? Ela falou assim, comece e você descobrirá. Aí eu, nesse centro que hoje eu trabalho, eu apenas frequentava, eu pedi para trabalhar, comecei a servir as quentinhas, lavar os pratos, e de repente eu já comecei a trabalhar com as crianças, de repente eu já comecei a fazer o evangelho e hoje eu faço as palestras. Então esse foi um. E o Batman, eles começaram a me chamar para fazer palestras lá também. E o negócio, um ano depois, ela voltou lá em Santa Rita. Aí eu falei, nossa, você falou as coisas e começou a funcionar. Ela falou para mim assim, esse seu segundo trabalho vai crescer muito mais esse ano, você vai ver. Faz poucos meses que ela falou isso para mim. De repente eu vim aqui no PA Rock, de repente eu estava na Oncominas, de repente eu estava no Samuel Libânio e já estava lá no Hospital de Clínicas em Itajubá. A polícia foi atrás de mim para que eu trabalhasse em conjunto. Foi uma coisa assim que parece que ela acertou tudo, cara, dos dois lados, assim, tanto na parte religiosa quanto na parte social, filantrópica, assim, sabe? Foi incrível, foi incrível. Eu acho que estava escrito. Eu tenho, que foi... Só pelo que você contou, parece que foi tão natural, né? Foi. Você só seguiu o caminho ali que estava já traçado. Creio que sim. Não é? Mas seguir, né? Eu acho que você tem que seguir o coração, né? Não é... Você teve que juntar, né, dinheiro, você teve que se investir um esforço nisso para que isso acontecesse. Melhorar a armadura, então... E não é fácil. Não é uma coisa assim que chega pronta, né? As coisas assim, eu acho que os sinais vêm, você sente e planeja também, né? Não planeja a longo prazo, mas o que eu preciso agora? Então eu preciso de uma armadura, aí você ganha tempo para isso, faz, acredita, continua, abre mão das suas férias, porque acho que é importante a gente falar sobre isso também, senão todo mundo olha e fala, não, é simples, né, é fácil. Não é. Tem um esforço por trás disso.
mas acho que quando é feito com coração, deixa de ser um esforço, né? E torna-se quase que é isso que você falou, né? É uma missão, é um presente, é um dom, é um talento, sei lá que nome que as pessoas vão escolher dar pra isso. Qual que foi a situação que mais te tocou nesse tempo? Teve alguma coisa que você falou assim, nossa, esse dia acho que ele vai ficar gravado pra sempre? Olha, vários, mas eu vou falar de alguns aqui. Os mais, assim. Vocês como médicas, vocês vão ficar tocadas também. Eu me lembro de estar no hospital uma vez e aí um casal me chamou, Batman, eu me virei assim, vem cá por favor, você poderia tirar foto com o nosso bebê recém-nascido? Eu falei, claro, pois não. E o casal veio com uma criança, mas desse tamaninho, uma coisinha minúscula. Ela tinha nascido fora do tempo, né? Prematura, é isso que vocês chamam, né? Prematura. E ela nasceu com microcefalia e ela nasceu com lábios leporinos, entendeu? E os pais naquela alegria, o menino sobreviveu. Eu peguei com todo cuidado, eu sou meio desastrado, aquele ser tão pequeno, assim, e sabe, eu me senti assim tão, nossa, aquilo me tocou tanto. Uma outra coisa também, até foi recente, eu estava passando na cardiologia, é isso? Sim. Então, aí eu passei em todos os quartos, assim, e eu me lembro de uma senhora que tinha feito... É mamária o nome da cirurgia? Ela tinha feito uma cirurgia... Cardíaca. Ela estava deitada assim, a filha sentada do lado. Uma senhora já devia ter, sei lá, em torno de uns 80 e poucos anos. Aí eu passei, conversei com ela, tudo, e fui nos outros quartos. Quando eu retornei, essa senhora já estava sentada e estava chorando, assim, copiosamente. Eu perguntei para a filha dela o que aconteceu. Ela falou assim, ela ficou tão emocionada com a tua visita. Cara, aquilo foi assim, nossa, emocionante. Não era uma criança? Não era uma criança. Eu tava com isso na ponta da língua, porque não assim, era uma criança. A gente sempre pensa nas crianças quando você pensa em super-heróis, né? Mas eu acho interessante porque às vezes acontece isso, né? Você vai para um lugar por causa das crianças e de repente você vê os adultos mais empolgados. Então, você sente isso? Na hemodiálise principalmente. Naquele setor lá é incrível. Eles fazem uma festa. Quando a gente chega lá. É incrível. Até comentei com o Fagner, um abraço para ele, é o Homem-Aranha aqui de Pouso Alegre. Desculpa revelar sua identidade. A gente foi no Samuel Libânio recentemente 2 vezes. Na primeira vez, a gente... 3 horas de visita, né? Pra você andar. E ainda não anda todo ele ali, né? E quando eu saí, eu falei para ele, você percebeu? Ele falou, o quê? A gente chegou aqui, tava um clima tão triste, frio, né? Um negócio tão tenso, doloroso. E quando a gente saiu, 3 horas depois, o hospital tava uma danceteria. Sério, não tem outro nome. Tava uma festa o hospital. Tipo assim, eu vou mandar foto pro meu neto, pro meu marido, pra minha esposa, pro meu filho, não sei o quê, eu vi o Batman, não sei o quê. Tava todo mundo, assim, por algumas horas eles esquecem da dor, da doença, do tratamento, dos problemas. Você transforma o ambiente, né? O Batman transforma o ambiente. A gente aqui, não é? Modificou. Quando a gente chegou, quantas pessoas vieram te ver, tirar foto, tudo que você passa lá, né? E não tinha nenhuma criança aqui, na verdade são todos adultos. Eu acho que traz um pouco de a esperança mesmo, de que desse contato com a infância, de lembranças também, Sim. né? É uma alegria, você parece que desperta essa alegria na gente. Acho que o super-herói, ele é o símbolo de alguém que vence uma luta, né? De alguém que encara a batalha, que não foge, né? E acho que todas as pessoas, independente de estarem em um hospital ou não, eu acho que todo mundo tem, né? A sua batalha, enfim, as suas dificuldades aí no dia a dia, que isso não tá claro, muitas vezes tá escondido. Eu acho que a hora que você vê um super-herói, eu acho que é como se você se visse no espelho, né? Eu acho que ele mostra, ele traz aquilo, ele revela aquilo que está escondido. E tem a questão do lúdico, da fantasia, das memórias. Então imagina, você soma tudo isso num ambiente que muitas vezes, né, é frio, é gelado, é quieto, não tem, né, até proibido você ter esse contato, né? De repente, você chega lá, você resgata tudo isso.
E eu falo que nas horas mais difíceis é quando a gente mais precisa de uma gotinha de felicidade, uma gotinha de alegria, porque essa gota, ela toma uma proporção muito maior, né? Porque a necessidade ali é muito grande. Então, às vezes, você tá ali sentado, poxa, fazendo um tratamento, né? Pessoas em final de vida, né? Hemodiálise, que o prognóstico, né? Fica a ali gente sabe 4 horas sentado, 3 vezes por semana. Eu falo que meu Não é? avô fez hemodiálise. Você Tão falou difícil. isso, né? E aí... vou emocionar. Bom, e aí você falando isso, ele trazia essa questão de como que às vezes era uma pessoa que estava ali e que tratava eles bem, né? Tratava com humanidade e isso trazia um pouco mais de sentido para a vida naquele momento. Então eu tenho certeza que foi um período difícil, a gente estava longe, você vê, não tinha muita gente da família próxima, assim, naquela, né? É uma situação difícil para a pessoa. Então, e aí de repente vem alguém de fora que está doando o seu tempo, você doa o seu tempo. Fala que o tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. E você escolher tirar esse tempo que é seu, que você podia estar colocando, né, sua energia em alguma coisa que fosse exclusiva para você, não, você escolhe doar e doar de uma maneira tão criativa, né, de uma maneira divertida, de uma maneira gostosa, e é isso, distribuindo esse cuidado, essa esperança. Eu acho isso incrível, né? Isso. Eu acho que só quem vê, né? Se a gente tivesse um vídeo para passar aqui, porque eu acho que quem não tá dentro do hospital não vê esse movimento acontecer, gente, vocês não têm noção de como que é. Eles levam um susto primeiro, porque é uma figura amedrontadora, né? Porque é escura e eu já tenho 1,88 m. Quando eu coloco a armadura, eu devo ficar mais ou menos em torno de 1,96 m por aí, eu acho. Porque é o solado do coturno, né? Mais o capacete com essas orelhonas, né? Para não dizer que são chifres, né? Que eu já ouvi que eram chifres. Mas isso que você falou, doutora, é o arquétipo do herói. Isso é utilizado, inclusive, em algumas terapias. Inclusive, eu já fui paciente de uma terapia assim. Quando eu cheguei, aí, aliás, é aqui em Pouso Alegre, a Márcia, um beijo para ela. Eu cheguei lá, tinha uma Mulher Maravilha, assim, num cantinho. Eu falei, o que é isso aí? Ela falou, isso é o arquétipo do herói, não sei o que. Eu falei, você sabia que eu sou o Batman? Mas é isso. E o Batman tem um outro lance. O fato dele não ter poderes faz com que... Poxa, aí você pensa assim, esse cara sem poderes, ele consegue fazer coisas tão surreais, tão, né? Então aí você alimenta aquilo dentro de você. Pô, eu também consigo. E aí você vai faz, eu posso, entendeu? É o arquétipo do herói. Eu posso, você também pode, né? E aí vai girando, né? Roda ali porque mesmo, na questão do Batman, ele tinha medo de morcegos. Ele transformou o medo dele naquilo que ele... Né? Use seus medos a seu favor, né? Faça com que seus medos, né? Ô Bruce, quais são as sua fraqueza se torna a sua força. Faça seus medos terem medo de você. É verdade. É o arquétipo do herói do Batman. Questão do Batman. Faça seus medos terem medo de você. Eu tenho que anotar isso aí. Quais são as suas maiores dificuldades no trabalho? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é... Tem dia que você também tá cansado, né? E aí você já tem esse propósito de ir, né? Quais são as suas maiores dificuldades ao desenvolver a sua atividade aí? Olha, o tempo, né? Às vezes é difícil encontrar assim na agenda. Às vezes não bate, às vezes a pessoa precisa de você naquele dia, naquele horário, e você não pode. Então eu acho que o tempo é o primeiro. A armadura, ela é muito quente, eu já me desidratei uma vez. Ela pesa 7 quilos. Eu tenho dores no pescoço, nas costas, nos ombros depois de usá-la. E às vezes me desidrato. Eu não tenho carro, eu vendi minha moto, eu estou pagando faculdade para minha filha. Então, às vezes eu alugo um carro, às vezes eu empresto um carro. Então é gasolina, alimentação, às vezes até estada, né? De repente você tem que ficar num lugar e passar de um dia para o outro. Que mais?
Eu acho que são essas dificuldades, assim, né? Agora, eu tenho uns parceiros em Santa Rita, tem um pessoal que sempre me ajuda. Eu falo, ó, tô indo em tal lugar, se aí de repente eles fazem um Pix pra mim e ajudam, pelo menos... Sempre, cara, o pessoal lá tem um coração muito bom, essa armadura eu devo a eles. Foi R$ 6.750 arrecadados para montá-la, Então. entendeu? Então, eu compro uns adesivos, que você viu, né? Eu compro uns batirangues, aliás, tem uma história legal ali no Samuel Libani. Tinha um menininho lá, que eu acho que é Pedro o nome dele, se eu não me engano. São tantos nomes, eu não guardo os nomes. Mas eu acho que é Pedro esse. Ele falou pra mim, eu fui num dia e voltei. E numa outra ocasião ele estava lá ainda. Ele falou pra mim, Batman, eu vou pra casa amanhã. Nossa. Eu falei, nossa, que beleza. Ele falou assim, meus amigos não vão acreditar que eu conheci você. Aí eu falei assim, mas agora eles vão. Aí eu tirei um batirangue em 3D e dei pra ele, agora eles vão. Entendeu? Então, quer dizer, eu mando fazer também, tem esse gasto, eu faço adesivo, faço um body, então são essas as dificuldades, mas nada que... E as pessoas te procuram para ajudar? Quem quiser te ajudar hoje. Por exemplo, assim, ou você que tem que ficar pedindo? Geralmente eu mando, tem umas pessoas que sempre me ajudam lá. Aí eu falo, eu pego o zap e mando a fotinha do Batman e escrevo embaixo, ó, nesse mês o Batman tem uma agenda tal, visitará tal. Quem puder colaborar com qualquer quantia, segue o Pix. Aí uma hora um ajuda, outra hora outro ajuda. E assim, acaba saindo elas por elas. Às vezes eu gasto um pouquinho, mas tudo bem, dá pra ir, né? Não é uma coisa... Você perguntou quem quiser ajudar, né? Lá no meu Instagram, que é BAT, né? B-A-T mudo, morcego, BAT Sul de Minas. Se alguém... BAT Sul de Minas, quem quiser te ajudar. Mandar uma mensagem lá, eu passo o Pix. Sim, mas eu também não... Não fica pedindo. Não dependo disso. Também se tiver que tirar do bolso, eu sempre tiro, eu não vejo problema nenhum. Eu falo porque às vezes, assim, né? Cada pessoa encontra a sua maneira de ajudar. E às vezes é isso, tem alguém que não quer, né, se vestir, não quer, mas às vezes tá lá em casa e fala, poxa, eu tenho vontade de ajudar de alguma maneira. Às vezes ajudar alguém que ajuda é uma forma, Eu né? falo pra eles assim, vocês todos são o Batman. Porque sem vocês, nem essa armadura estaria pronta. Então, esse Batman aqui que vos fala é um pedacinho de centenas de santarritenses. Pouso Alegrenses e Itajubenses, porque não foram só santarritenses que ajudaram, né? Teve gente até de Poços de Caldas que colaborou, Cachoeira de Minas, Ouros. Eu lembro, né, nesse período de 3 anos, eu imprimi o relatório de Pix, fui marcando todo mundo, né? Tenho uma gratidão com todo esse pessoal aí. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. O Batman é uma lenda e essa lenda, ela é possível de se tornar realidade e eles conseguiram. Várias pessoas. O Batman é um símbolo, qualquer um pode ser o Batman. Qualquer um que faz essa ajuda que você falou é um pedacinho da lenda. Né? Tá conseguindo tocar alguém, né? Tá conseguindo distribuir essa alegria aí. Quando eu perguntei para o Jerry, que é o Homem de Ferro de Belo Horizonte, o que você fala? Eu trato ele de senhor, o que o senhor fala? Ele falou assim, ó, fale tudo menos de doença. Ouça, simplesmente ouça. Entra no assunto deles. Às vezes essas pessoas só querem companhia, só querem 2 ouvidos atentos. E com essas 2 orelhonas fica fácil. Dá pra distribuir? Tipo, fazer vários? Porque tem gente que tem, mas não usa. Não é? Porque a gente precisa mesmo, né? A gente passa sempre correndo. Às vezes não tá ali atento ao que as pessoas querem dizer. As pessoas ficam perguntando, acham que caridade é dar dinheiro, é dar cesta básica, tudo isso é caridade. Mas o mais importante, eu tenho percebido eu comecei em 2019, o mais importante que eu tenho percebido, o nome maior, o significado maior de solidariedade, de caridade, para mim, é uma só palavra, ouvir. Só isso. É sentar e escutar, é ter um tempo, atenção para aquela pessoa. Às vezes é só isso que ela precisa. Às vezes é só isso. Eu me lembro uma vez, eu estava em Copacabana com um amigo e mas eu estava como Bruce Wayne, viu? Não estava como Batman, não. E já eram 2 da manhã, mais ou menos assim, eu vi algumas pessoas sentaram na beira da praia, pessoas moradores de rua, situação de rua. Eu falei para esse meu amigo, vamos lá conversar com eles. Aí cheguei lá, vocês estão com fome? Estamos. Fui lá, comprei lanche para eles, sentamos juntos.
E aí eu comecei a ouvir uma sucessão de dissabores que essas pessoas vão tendo na vida. Aí, no final das contas, elas estão na rua. Então, às vezes, tudo que elas querem é só um pouquinho de atenção. Muitas vezes elas se tornam invisíveis. A gente passa e nem tchum, né? Nossa, isso é terrível, entendeu? Então, eu acho que no hospital, assim, guardadas as devidas proporções, né? Mas por analogia, às vezes, igual você falou há pouco ali, eles estão lá naquele ambiente triste e de repente morre um, morre outro, e chega outro acidentado. E aquela tristeza, aí chega um super-herói lá e senta lá e fica fazendo palhaçada. O Homem-Aranha que trabalha comigo, ele é professor de capoeira, ele pula, vira com balhota. Eu falei, nossa senhora, se eu abaixar e levantar, eu já não... Ainda bem que já ele quer o Homem-Aranha. Eu falei, ainda bem que o Batman é sisudo, né? Cada um na sua. Cada um na sua. Mas aí eles, nossa, o simples fato dele, e ele senta e conversa com eles e ouve, parece um psicólogo, sabe? E isso é caridade, cara. É isso aí. E o que te fez escolher o Batman? Porque, assim, são tantos super-heróis, né? Poderia ter sido... O Homem-Aranha, por exemplo, né? Por quê? Eu acho que a gente é que é escolhido. Que você falou. Não dá pra entender. É como se a criatura tomasse conta. Eu não sei te explicar. Você vai perdendo a sua identidade. E ele vai tomando conta, cara. E você não consegue abrir mão mais. Afinidade. Eu não sei te explicar. Mas eu acho que é tudo muito bem feito. Porque eu tenho cara de policial militar, cara de bravo. Apesar de eu ser mais pra pateta palhaço. Mas eu tenho cara de bravo. Eu sou muito alto e o Batman é grandão, né? Então acho que combina, né? Até o estereótipo. Eu acho Mas que você não pensou nisso, né? Não foi uma coisa assim que você... Bom, eu pareço o Batman, então eu vou ser o Batman. Não, aos 6 ou 8 anos eu já me sentia o Batman. Não sei por quê. Nessa idade você já tinha... Já tinha. Foi natural, né? Foi. Porque tinha outros super-heróis na época, né? Você poderia ter Tinha, tido eu gostava de afinidade vários. com outros, mas... Eu gosto assim, ó. Você gostava de outros? Gostava. Tipo assim, ó, eu gosto do Batman em primeiro, segundo não tem, terceiro não tem, quarto não tem. Aí quinto... É Batman. Quinto eu gosto muito do Homem de Ferro e gosto do Wolverine. Parece mesmo. Só que eles são pequenininhos, né? Eu já não... Como é que eu vou ser o Wolverine? É pititinho, não tem jeito. Né? E o Batman tem que ser grandão. Eu lembro que o cara que fez essa parte da armadura, peitoral, quando eu fui lá, ele falou, rapaz, mas tu é grande, velho? Falou pra mim. Porque veio um Batman aqui e ele experimentou a roupa aqui. E aí ele perguntou pra mim, ficou bom? Eu falei, fiquei, porque eu não podia, né? Mas aí ele falou assim, mas ele tava mais pra tartaruga ninja do que pra Batman, sabe? Aí eu falei, pô, o Batman acho que fica, né? Combina, né? Eu acho que eu fui escolhido. E eu gosto desse lance do mistério, da noite, da escuridão que o Batman tem, né? Eu acho legal isso, né? Os heróis são muito espontâneos, assim, o Batman já é totalmente misterioso. São muito coloridos, sombrio. Outros, o né? Batman não, o Batman tá ali pensando, né? Ele é misterioso. Eu acho, ele eu gosto desse, né? discreto, tudo isso eu gosto. E eu tenho isso na minha personalidade também. Não é uma coisa que eu faço pra parecer o Batman. Eu sou um cara mais tranquilo, mais reservado. Eu acho que tudo isso. Você se identifica. Talvez seja isso. Tem uma identificação com... E ela acontece, normalmente. E você tem crianças, assim, na sua família próxima, você, sobrinho, filho, alguma... Próximo, você que fica assim, olhando, né? Você esconde quando às vezes... Não, os meus sobrinhos, eles mudaram pra... Meu irmão conseguiu um emprego na Alemanha. E eles mudaram pra lá. O Joaquim, eu sou até padrinho dele. Tem a Laura e tem a Clarinha. A Clarinha morre de medo. Porque não é uma coisa, né? E ela ligou o titio ao Batman. Então toda vez que a gente tá numa videochamada assim, às vezes a minha mãe, às vezes alguém lá de casa fala, o titio tá chegando, que ela já sai correndo de medo. Ela já ligou. Ela já ligou, o titio é aquela criatura, né, medonha. Os meninos já são mais uau, né? Os meninos gostam. Os meninos ficam mais com medo. Cada tribo é uma reação diferente. Os nerds, os roqueiros, as mulheres, as crianças. Cada tribo tem uma reação. Você percebe essas diferenças? Sim, eu tô... Quais são, assim? Conta um pouco. Olha, que é cada... então, eu percebo que os nerds gostam. Pô, sou seu fã pra caramba, o seu cara. E os roqueiros, eu acho que se identificam pelo lance do dark, né? Esse lance do gótico, né? Do preto, né? Eu acho que eles se identificam. As mulheres,
Eu não faço sucesso nenhum com as mulheres, mas o Batman é incrível, cara. Eu não sei, eu acho que pela minha roupa ser preta, de couro, aí eu tenho algema, grandão, eu chego... Pronto! Eu acho que junta assim, um fetiche de couro com policial, com Batman, tudo naquela... Aí eu vou tirar foto, eu ponho as mãos sobre os ombros, assim, elas vão por baixo da capa e metem a mão na minha bunda. Olha, não acredito. E fala que vai dar o endereço da Batcaverna pra mim. Cara, você vê as coisas que eu ouço, cara. Nossa, mas também. Você me abusa. E as crianças, é aquilo que eu te falei, não né? acredito. As crianças chegam, eu já cheguei ao ponto de uma chegou em mim e me bateu na perna, eu abaixei assim, ela olhando pra cima. Falou assim, eu pensei que super-herói não existisse. Eu falei, mas existem, e você pode se tornar um quando você crescer. Ele falou assim, meu sonho era ser policial, agora o meu sonho é ser você. Falou assim pra mim. O outro, semana passada, veio e me bateu na perna, eu abaixei. Falou pra mim assim, eu te amo. Falou assim pra mim. A criança, Eu tenho certeza que sim. ela acredita mesmo, é naquilo que você falou do ludismo, né? Ela acredita. E como que é o Batman ouvir um Eu Te Amo de uma criança? Porque o Batman é tão... Então, aí ele... Deixa eu Essa montanha de Desmonta. morcego desmancha assim, mas em poucos segundos. Imagina. Os olhos enchem de lágrima na hora. E como eu uso, como é que vocês chamam esse preto? Pancake? Eu tenho que usar uma maquiagem para fazer o olho sombrio. Eu tenho que usar uma maquiagem para fazer esse olho sombrio assim. Então aí eu tenho que me segurar, porque se eu chorar vai escorrer aquele troço preto aqui. Mas me enche de lágrimas, assim, é uma coisa assim, tipo, poxa, valeu a pena, cara. Isso, e enche Valeu o a pena. coração. Enche. Aquece o coração. Fala, "Tô fazendo uma coisa Cansa o corpo, dói, desidrata, esquece. gasta dinheiro, tudo, mas isso aí, cara. Nem lembra. E isso tá me dando vontade de escrever um livro daqui a uns anos. Eu tô anotando tudo, as datas, tudo que acontece de mais importante, como se fosse um diário. Eu tenho vontade de repente, escrever um livro. Até para poder fazer com que outras pessoas façam esse tipo de trabalho. Porque foi graças ao meu professor, né? Seguindo o exemplo dele. E nada melhor do que o exemplo para... Bom exemplo. Porque uma hora eu vou ter que parar, cara. Eu gostaria muito que encontrasse outro cara que pegasse a minha roupa e levasse esse trabalho adiante. Ou criasse outra persona, assim fosse. Porque o Batman qualquer um pode ser, ué. É o símbolo. Basta querer. Eu ia justamente perguntar, né? O que o Bruce pensa pro futuro? Acho que você acabou respondendo aí. Então, olha só como Qual é o sonho do Bruce? Um Batmóvel é um sonho que eu tenho. Eu já estou tentando, por enquanto eu estou sem dinheiro. Como eu disse, estou pagando faculdade para minha filha, mas eu penso em montar um carro adaptado, assim, pelo menos para andar, para fazer alguma coisa próxima. Assim, eu acho que vai me ajudar bastante. Esse é um dos sonhos. Olha, eu falei do Batmóvel, não foi combinado. Esse é um dos sonhos, entendeu? Não precisava ser nada assim muito caro, nada não. Um carro de 2 lugares adaptado, de repente montado ou transformado, né? De repente se alguém um dia pudesse me ajudar, ou eu mesmo com meus recursos próprios, aos poucos eu conseguisse fazer. Esse é um dos sonhos. E olha só como a ficção, às vezes a vida copia a arte, como diz o... Né? Nas HQs, nos desenhos e até nos filmes, o Bruce Wayne ou o Batman, ele é o cara que montou a Liga da Justiça, né? Ele que foi atrás, ele que... E lá em Santa Rita aconteceu a mesma coisa. Eu estava sozinho fazendo trabalho, de repente eu entro no supermercado, um cara... Bruce, ele me chama de Bruce. É o único que me chama de Bruce lá, o Bira. Um abraço pra ele. Ele falou, aqui tem 2 Homens-Aranhas aqui no supermercado. Eu falei, capaz. Mas o que eles fazem? Eles têm a roupa do Homem-Aranha. Cada um Homem-Aranha diferente, mas eles têm a roupa. Eu falei, o que eles fazem com isso? Fazem nada. Você tem um contato com eles? Dá o contato aí. Aí eu falei pra eles, eu quero falar com vocês dois. O que foi? E dois adolescentes ainda. Falei, o que vocês fazem com essa roupa que vocês têm? Não, a gente comprou porque a gente gosta. Eu falei, então eu vou propor uma coisa pra vocês. Vocês vão fazer isso, vocês vão comigo, vocês veem como é que faz, vocês vão fazer isso comigo. Eles toparam na hora. Entendeu? Aí tinha um outro amigo meu que tem a do Pantera Negra. Ele viu fazendo trabalho, cara, o que você faz? Eu falei, eu faço isso aqui, por quê? Não, eu tenho a do Pantera Negra. E você faz o que com isso? Não, eu comprei por uma formatura, não sei o quê, fui brincar com meu sobrinho. É só pra isso, cara. Vamos fazer valer a pena, você tem uma possibilidade de fazer uma coisa muito grandiosa com isso aí, vamos embora. E assim, cara, então o segundo sonho seria que de repente outras pessoas fizessem isso,
montassem isso, não precisa exatamente serem super-heróis, mas de repente palhaços, de repente enfermeiras, né, pintadas com roupa de palhaço, com a feição do palhaço, ou outros... Em Campinas, não sei se você conhece, se chama Hospitalhaços. Não. A gente tem um grupo grande lá em Campinas que faz, eles vão nos hospitais, né, infantis também, no Boldrini, na Unicamp. Boldrini já ouvi falar. E um amigo meu até que estudou comigo, ele faz parte, então assim, juntou até, tinham atores mesmo que participavam e voluntários em geral. Então eram uns grupos que eram divididos, eu participei uma época. A gente dividia para onde ia, nos grupos em quais hospitais. Mas a dificuldade desse serviço de voluntariado é o compromisso, né? As pessoas entram, muitas vezes ficam 1 mês, 2 meses, mas não assumem o compromisso. E quando você assume o compromisso do voluntariado, assim, que tem grupo, um depende do outro, eles já costumam no hospital e ficam esperando. Né? As crianças ficavam esperando. Então fazia pintava o rosto inteiro de palhaço e fazia brincadeira, né? Eu acho que eu não tinha nenhum dom pra isso, mas eu sempre fiz, sabe? Fazia. Que bom. Aqui no hospital a gente fez, na época de faculdade, a gente montou, era um projeto Fazendo Arte, não era hospitalhaço, porque aqui eu tinha dificuldade das pessoas se vestirem e pintarem o rosto. Aí depois criou-se no grupo da enfermagem o GUMP, que era também, daí eles se vestiam mesmo, se maquiavam de palhaço, iam para hemodiálise. Na hemodiálise a gente jogava bingo, tinha sempre muita atividade lá para eles, porque a gente via que a necessidade era muito grande, né? As pessoas ficavam muito tempo lá. Mas realmente o compromisso, aqueles que assumem o compromisso de fazer, né, o fixo mesmo, é difícil, né? Não é muita gente que fica, não. Então se surgissem outras pessoas que fizessem isso e um dia falassem, poxa, foi graças a você, eu vi você fazendo e comecei a fazer. Eu acho que isso aí seria uma realização de um sonho também, não por ego, nada disso não. Eu acho que é continuidade, né? Que às vezes a pessoa fica esperando, tem um grupo grande, na verdade você faz sozinho. Gostaria que todos os hospitais, pelo menos na nossa região, tivessem alguém que fizesse esse tipo de trabalho. O outro sonho seria o livro, né? A publicação desse livro daqui a uns anos. Você já pensou no título? Diário do Morcego. Que legal, perfeito. Bom, né? Bom, muito bom. É isso aí. Eu acho que já seria tem bom. que escrever logo, né? Não demora não, isso aí. Porque, na verdade, não é nem para contar essas histórias, né? Não é mais importante contar essas histórias, mas que ele sirva de um manual para que outras pessoas no futuro possam fazer isso. Aí, lendo aquilo, já está com meio caminho andado. Porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? Fazendo, né? No começo é meio difícil. Eu lembro que a primeira aparição do Batman, esse novo Batman com a nova armadura, foi na APAI, lá de Santa Rita, e eu cheguei lá e eu não sabia o que fazer, cara. Tava totalmente perdido, foi horrível. Eu acho que eles não gostaram, tanto é que eles não me chamaram mais. Entendeu? Então isso faz com que a gente aprenda com os erros, né? Entendeu? Então eu tô querendo escrever o livro. Eles não chamaram mais, não. Eu tô querendo escrever esse livro justamente para isso, entendeu? E que pavimentar manual, o caminho. ali. É um manual. Para o começo, para quem quer fazer isso. Eu achei super interessante a sua pergunta, quando você perguntou lá para um outro, né, que era o Homem-Aranha, não, o Homem de Ferro, de Belo Horizonte. O professor Gelli, processualista. O que eu faço, né? O que eu faço? O que eu faço durante... Fui atrás dele. Foi muito importante. Tem outro Homem-Aranha aqui, que é um tatuador, Danny Bastos. Ele já fez. Ele também. Tem o Fagner. Ele faz até a pose, assim, sabe? Eu vi muito esse cara também, esse Danny, nas redes sociais dele. Eu não o conheço pessoalmente, gostaria muito. Eu tenho o contato dele, vou te passar. Por favor. É um cara que eu admiro o trabalho também, viu? Ele eu vi muita coisa nas redes dele, me inspirei muito ali também. Olha. Entendeu? No Gelli, no Cristiano Zanetta, são pessoas. E um filme que vocês devem ter assistido também, aquele Pat Adams. Sim. Maravilhoso. Aquele filme eu assisti para poder fazer isso. Você tem que assistir aquele filme, todo mundo tem que assistir aquele filme, é muito bacana. E aquilo é realidade total. Eu falei pro Wagner, como é que a gente muda a vibração do ambiente quando a gente faz essa micagem. Né? Nossa, quantos Batmans podiam ter mesmo, né? Da vontade, eu falei pra ele assim, vou amarrar ele aqui. Tem que ter o contato dele. Eu falei assim, não, é só chamar e pronto. Só chamar. Só chamar. E o Batman não é... Bate-cel. Só tem um que é o
Tony de Belo Horizonte, o mais próximo aqui em Minas Gerais, que eu conheço. Você vê que o Homem-Aranha sempre tem, né? Em todo lugar, sempre Pantera Eu acho que Negra até tem. pela facilidade da roupa, né? Porque Até, não talvez é pra seja. qualquer um vestir uma roupa Não. dessa. O Batman mais próximo que eu conheço aqui é de Belo Horizonte, o Tony. Gente, e as crianças, olha, vocês falaram do Homem-Aranha agora, teve outro dia. A gente pôs um enfermeiro pra vestir de Homem-Aranha, a criança falou assim, mas você não é Homem-Aranha não, você tá muito barrigudo pra ser Homem-Aranha. Você sabe que até isso, Olha como que as crianças são as crianças observam. perspicazes, assim, Totalmente né? perspicazes. Por isso que, além de eu ter feito essa armadura mais realista com armas, eu também me cuido. Você tá pensando que eu deixo a barriguinha crescer? Nunca, porque eu tenho certeza que eles vão perceber. Eu tô sempre correndo, tô Não sempre é malhando, simples, sempre pedalando. né? Você tem que ter o jeitão do herói. Senão eles vão, Postura, eles são né? Vai ter um observadores. Batman corcunda. Não, eles são observadores, perspicazes. E na vida real? Porque assim, de Batman você incorpora. E na vida real, você ainda tem as características do Batman ou não? Existe uma mudança, uma diferença? Olha, eu preciso pegar do Batman essa coragem, esse lance de enfrentar os medos. Eu tenho o lance de ser até aquela cara de mal, o cara mais reservado, assim, apesar de eu não ser um cara mal, eu sou mais brincalhão tudo, mas eu tenho cara de mal. E reservado, meio quieto, meio solitário, assim, eu tenho esse lance dele. Mas eu sou muito emotivo, meio chorão, meio preguiçoso, meio de postergar, meio de desfalecer perante algumas... Eu passei por um relacionamento há 3 anos, eu fiquei 3 anos fazendo terapia por causa do relacionamento de 10 meses. Então eu queria usar essa parte do Batman, eu ainda não consegui incorporar, entendeu? Fazer os medos terem medo. Equilibrar, né? Eu queria pegar essa coragem dele ainda, sabe? Esse negócio assim de encarar os problemas. Mas não assim. é pra qualquer um fazer palestra sobre evangelho, palestrar para muitas pessoas, não é? Isso já é uma grande coragem. Não foi fácil, eu perdi um pouco desse medo na faculdade. Inclusive o Homem de Ferro de Early, eu danado, ele ficava lá no fundo, ficava com uma plaquinha, ponto de interrogação, e eu lá na frente, que 60 pessoas assistindo, falei, meu Deus, que vontade de ir lá e dar um couro dele, né? Mas isso ajudou, era uma pressão que ele fazia na gente, mas isso Você acabou... enfrentou o medo, então. Pode ser, pode ser. É assim, né? Acho que a gente vai enfrentando os medos aos poucos, né? Tem que lembrar da nossa humanidade, né? Eu acho que a gente se inspira nos heróis, mas sem perder a nossa humanidade. Uma coisa também que eu preciso do Batman é ganhar dinheiro, ficar rico, igual o Bruce Wayne. Não é? Pois Isso aí também não seria nada mal, viu? Pois... Essa Não é fácil, não. E... Mas Nossa, ele vem, eu né? perdi Eu falo o... que assim, quando a gente faz aquilo, quando a gente tá no nosso caminho, quando a gente faz o que tem a coragem suficiente para seguir a nossa missão, para fazer o que o nosso coração pede, o dinheiro, ele é a consequência, né? Ele não é o motivo. Acho que ele chega, né, mais fácil você fazer com que ele venha até você do que você ter que ficar indo atrás dele. Eu acredito que o seu trabalho tem muito a ver com isso, né? Ele vai muito além do dinheiro. Existem umas coisas que o dinheiro não compra também, né? Exatamente. Então, é isso. Imagina uma criança ir lá e te falar eu te amo, não tem. Não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Tem, né? Não dá. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, que se você nunca viveu isso, se você nunca conheceu essa sensação, né? De... Você já de tocar a vida de alguém. É uma riqueza. Mas vocês vivem isso o tempo todo, né? Vocês são verdadeiros, as verdadeiras super-heroínas, né? Eu sempre falo lá no hospital, falo para o pessoal que trabalha lá, vocês são super-heróis, vocês são as super-heroínas de verdade, a gente tá aqui só representando. Quantas vidas vocês já salvaram? Eu não salvei vida nenhuma, eu acho. A gente salva de alguma forma. Será? Você salva. Quando você toca alguém assim, a esperança que você acende ali ajuda a salvar. Essas crianças. Ninguém faz nada. Eu penso muito isso, que ninguém faz nada sozinho. Aliás, você tocou num ponto aí das palestras. Eu vou contar uma história que vocês não perguntaram nenhuma história que aconteceu durante as palestras. Né? Eu fui dar uma palestra sobre drogas uma vez, e aí o pessoal, uma presidente do estabelecimento me disse assim, tá vendo aquele rapaz ali? Era um menino mais velho, um pouco mais alto. Né? E falou assim, ele é terrível. Ele não vai deixar você fazer a palestra. Ele é terrível.
Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu tô lá pensando. Chamei ele, agora não me recordo o nome dele. Chamei ele, vem cá. Eu queria que você me ajudasse. Eu vou te dar uma missão aqui. Eu quero que você fique aqui na frente, sentado aqui na frente, na primeira fileira. Eu quero que você fique responsável para não deixar ninguém fazer bagunça. Joguei a responsa para ele. Fiz uma psicologia reversa. Ele ficou o tempo todo assim olhando para as outras crianças. Isso. E ele prestou atenção e ele se sentiu importante pela responsabilidade que eu passei para ele. Eu me lembrei desse caso. Pois é, pensa o Batman pedindo para ele ser Mas ajudante do dia. Eu não sei como que me veio essa ideia. Olha, mas me veio na hora. Assim. Incrível. Ele ia estragar. Eu sei como veio. Tem umas coisas que... A gente tem isso também no dia a dia. De repente vem um sopro, não é? É uma sugestão sopros, espiritual, não é? Só pode ser, cara. Eu ouço, eu falo assim, de repente faz vem isso. uma pessoa que fala. Aí você até pergunta, você fala, mas assim, às vezes a nossa mente até questiona, né? A gente fala assim, mas será? Isso não vai funcionar. Aí você vai lá e acredita, você fala, bom, não veio, então vou seguir esse caminho. De repente o negócio não vai, é isso. Olha, a solução vem sem que você, né, sem que você precise pensar e elaborar muito. E me chamou a atenção, né, a questão das drogas e do como que está sendo necessário hoje em dia, né, a quantidade de jovens, adolescentes e que o bullying, não é? Como é importante, eu tô achando assim, tinha que ter mais Batman, você devia viver só disso, meu Deus, porque hoje em dia, o quanto, né, que a gente está vendo de violência, mas nem é uma violência física em si, a violência, né, através da fala desses, né, quando os adolescentes e jovens acabam criando, como que a gente fala, esses, né, do bullying mesmo, né, não aceitando o outro, né, não aceitando a diferença. Não é? Como que você é importante para isso? Porque você é capaz de transformar a vida desse jovem para sempre. Respeito, né? Meu Deus, você é tão importante. Obrigado. Eu sempre quando eu vou conversar com eles, eu me lembro dos conselhos que minha mãe me dava quando criança. Ficaram na minha mente. Aí o que eu faço? Não é nada criado, é copiado dela. Os mesmos conselhos que ela me dava, eu dou a eles. Simples assim. E eu uso o alter ego, porque se eu falar uma coisa, o Batman falando outra coisa, eu acho que aquilo fica gravado, assim, que seja uma criança daquela que grave aquilo, que chega lá na frente, poxa, uma vez, aí acontece aquela situação que você previu lá atrás, ela, poxa, uma vez um cara doidão, vestido de morcego, falou isso lá na escola. Eu vou seguir o conselho dele, de repente ali muda toda a vida. Muda a rota. Tomara. A gente acha que precisa de grandes eventos, e às vezes não, né? É uma palavra bem colocada, às vezes uma mal colocada te atrapalha, né? E às vezes uma bem colocada é justamente o trabalho do psicólogo. Já reparou? O terapeuta? Às vezes você chega lá com um problema assim, ele pega, dá isso aqui, ele fala uma palavra, você, hã? Ele, não, isso aqui é isso aqui. Aí você, nossa. Aí você já, aí você já muda toda aquela história que você já havia pré-concebido. Por causa de uma única palavra. É isso mesmo. Bom, Bruce, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Bate-papo foi ótimo. Boa. Acho que eu vou fazer stand-up. Muito boa essa. Foi bom, tá vendo? Mas brincadeiras à parte, não foi combinado. Não, mas foi ótimo. Eu queria te agradecer, né, pelas palavras, pelo exemplo que você é. Eu te desejo longa vida, Amém. Longa existência pro Bruce, pro Batman, e que eu tenho certeza que sua trajetória só tá começando. Você ainda é jovem, vai continuar por muito tempo. Jovem senhor. Não é? Mas aí não tem idade, não. Continua na academia que dá certo. E que muitos outros super-heróis, né, se agreguem a você. Amém. É isso que eu te desejo. Continue assim. Muito obrigado. Um dia eu vou te ver. Seu trabalho vai crescer. Está crescendo muito graças a vocês, viu? Principalmente a senhorita, viu? Porque tudo começou contigo. Foram a Manu, você, né? Foram vocês que me colocaram no mercado aqui em Pouso Alegre, digamos assim. O trabalho do bem, não tem como ele parar, né? Ele continua. Tem um filme chamado A Profecia Celestina. Tem um livro também, é homônimo.
Eu acho que é um padre, se eu não me engano, que tá falando com uma menina, se sai uma luz dele, vai até ela e quando bate nela, volta para ele amplificada, sabe? Eu acredito muito nisso. Você vai fazendo o bem ali, aquilo, a sua vida, você começa a acontecer coisas boas na sua vida, cara. Assim, do nada, vai retornando, vai retornando. É incrível isso. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, viu? De estar lá no Cominas, de estar no Samuel Libano, de estar aqui. Graças a vocês. Muito obrigado. Olha, então, para quem está ouvindo, se quiser entrar em contato, Instagram, @Batsul de Minas. Quem quiser ajudar de uma maneira direta ou indireta, vocês ouviram todo esse podcast. O Bruce está aí, o Batman está aberto às parcerias, querendo inspirar mais gente. A gente precisa de mais pessoas. Se você tem a sua roupa aí de super-herói, por favor, vista e vamos visitar os hospitais, poxa. Se você tem um desejo, se inspire, né, nisso. Isso que você comentou, né, de a gente fazer pelo outro e isso refletir de volta. Como a gente está precisando de pessoas que resgatem o caminho do coração, que tenham coragem para doar um pouco do seu tempo, para escutar as pessoas, para enxergar tantas populações invisíveis aí. Às vezes não precisa ser dentro de um hospital, mas se você tem alguma sensibilidade, você que está aí ouvindo, se tem alguma coisa que te toca, né, volte a enxergar isso, perceba isso, entenda isso, tenha coragem de abraçar a causa que te toca e seguir em frente nela. Exatamente. Né? Ou que seja dar uma cesta básica, que seja fazer aí, por exemplo, um atendimento pro bono, que seja vai na igreja, na religião que você frequenta, o que eu posso fazer aí por vocês? Eu sou um dentista, eu posso atender esse paciente aqui sem cobrar nada, pelo menos um por mês, entendeu? Eu sou um psicólogo, eu posso fazer um atendimento pro bono, pelo menos uma vez por mês para uma pessoa que precisa. Eu tenho uma roupa de super-herói, veste, vamos lá visitar o hospital, vai visitar um asilo, leva umas balas lá, não sei, dá para fazer tanta coisa, é só querer. Nós como humanidade, eu falo que às vezes a gente entra naquele automático da rotina e a gente vai se afastando, né, da solidariedade, da generosidade, do amor. Quando a gente pensa na palavra humanidade, né, o que é ser humano? Uma vez eu olhei no dicionário o que é ser humano. Então tem lá, né, é da espécie, enfim, mas o que mais me marcou foi isso, é ser generoso. Então, assim, a nossa essência tem a ver com isso. E ser generoso não é você acordar um dia e sair dando tudo que você tem. Não, você precisa ter para você mais escolha. Faça uma escolha de realmente doar algo de coração, né? De verdade. Algo que faça sentido para você. Não porque o outro fez, não, o que te toca. Né, o que te importa e o que você acha que você tem de bom aí que você pode compartilhar com o outro. Seguir esse caminho, né? Acho que é isso que você fez, essa é a maior inspiração. Ouvir essa história é algo que faz com que a gente acredite cada vez mais. E acho que esse é o objetivo do podcast, né? O nome é esse, só depende de nós. Lindo. E não é só depende de mim, ele só depende de nós. Então a gente precisa, assim, de pessoas, a gente precisa dar as mãos, né? Tá na hora de dar as mãos, de sair daquele lugar de competir, de querer ser melhor do que o outro, ou de estar abaixo do outro e a gente começar a se nivelar todo mundo junto, né? Quando a gente dá as mãos, uma vez eu fui participar de uma maratona e eu lembro que eu tinha uma parede de bilhetinhos e eu escrevi lá: quando vamos sozinhos, vamos mais rápido. Quando vamos juntos, vamos mais longe. Então tá na hora da gente escolher ir mais longe. Né? Somar as nossas forças. E o Batman tá aí, uma força total, gente. Mas até o Batman precisa de ajuda também. Então, quem puder ajudar aí da sua maneira, ou se inspirar, enfim, vamos fazer com que essa corrente fique cada vez maior. Amém. Lindas palavras.
Muito obrigada, Bruce. Que agradeço. Obrigada. Obrigada, Batman, Eu que agradeço. pela presença hoje e por tudo que você tem feito. Obrigado pela oportunidade. É amar sempre, né? Sem esperar nada em troca, mas amar sempre. Isso é do Chico Xavier. Ontem eu encontrei uma amiga, a dona Nega. Eu dei um abraço nela e falei, qual que é o segredo de estar sempre feliz, sempre sorrindo? Ela respondeu assim, amar sempre, perdoar sempre. Só isso. É isso. É mais simples do que a gente imagina. Né? A Sim. gente aqui complica. Pois é. Então é isso. Um beijo Um grande. beijo, gente. Até o próximo podcast. Até o próximo. Só depende de Não nós. percam. Então, um abração e vejam o Batman lá no YouTube.